convidado. Álvaro Vasconcelos é o convidado de João Matos. O nosso convidado de hoje é Álvaro Vasconcelos, especialista português de relações internacionais e de questões de segurança, com quem vamos analisar a atualidade internacional, a começar pela China, que anunciou este fim de semana reformas em matéria do fim dos campos de trabalho e também do fim da política familiar de filho único no país. A China tem uma política de desenvolvimento económico como sendo o seu objetivo central a transformação da China numa superpotência económica pela via pacífica, de uma forma gradual, de abertura ao exterior, mas também nisso gradualismo significativa, e confronta-se com algumas dificuldades particulares nesse processo de desenvolvimento. Uma das dificuldades da China é o envelhecimento da sua população, exatamente porque a política de um só filho por casal levou a uma diminuição significativa do crescimento da população e hoje há um envelhecimento claro da população chinesa. E nesse sentido, a China sente a necessidade de uma política de abertura nesse domínio para tentar alterar a curva demográfica e diminuir o envelhecimento progressivo da maioria da sua população. No fundo, é um problema que é conhecido e significa apenas que os critérios económicos continuam a ponderar na China. E em relação à abolição dos campos de reeducação e de trabalho? Na China houve uma emergência de uma classe média significativa, um país em que a maioria esmagadora da sua população era pobre. Hoje a China tem cerca de 300 milhões de habitantes na classe média. Essa classe média tem necessidades básicas satisfeitas, ou seja, do ponto de vista alimentar, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da habitação, e começa a ter outro tipo de reivindicações. Uma das reivindicações fortes que ela tem é uma vontade de uma maior participação. A questão dos campos de trabalho forçado apareceram nos últimos anos, e este ano em particular, 2013, várias histórias no Twitter chinês. Os chineses não têm acesso ao Twitter, mas criaram o seu próprio Twitter chamado Weibo. Casos que foram relatados, violência nesses campos, e creio que o Partido Comunista Chinês é hoje atento a essa reivindicação da classe média de alguma maior abertura política. Ou seja, há uma tendência do Partido Comunista Chinês que defende uma forma de autoritarismo liberal, que começa a ser uma corrente forte em vários países do mundo. Ou seja, o regime autoritário, o regime de um único partido, mas que com o mínimo de respeito em relação à participação dos cidadãos na vida política e, sobretudo, algum respeito em relação aos direitos humanos, evidentemente tudo isto muito limitado, como é em qualquer regime autoritário. Este caso se inscreve nesses dois aspectos. Por um lado, responder a uma exigência interna chinesa de maior respeito pelos direitos humanos e, em segundo lugar, o facto de, do ponto de vista internacional, ter havido sempre muita crítica aos campos de trabalho chineses, onde eram produzidos produtos que eram depois exportados com custos baixíssimos, podemos dizer que era desse ponto de vista como utilizar trabalho escravo. Em termos mais globais, na zona do Médio Oriente, tivemos o assassínio do antigo assessor do ex-primeiro-ministro no Líbano, a violência que continua na Síria. Que análise é que isto tudo lhe inspira? É uma grande tristeza, porque nós vimos em 2011 nascer uma enorme esperança com as revoluções democráticas no mundo árabe. E o ano 2013, desse ponto de vista, não nos trouxe muito boas notícias. Vimos no Egito um golpe militar travar o processo democrático. Temos visto de uma forma contínua a violência contra a oposição no Egito. Qualquer opositor ao regime militar que se impôs no Egito corre riscos sérios de ser preso, se não de ser morto. Na Síria foi um ano terrível. Foi um ano em que vimos uma crise humanitária expandir-se de uma forma significativa. Hoje há mais de 2 milhões de sírios como refugiados nos países vizinhos, há mais de 100 mil sírios que foram assassinados, isto tudo sem que a comunidade internacional tenha reagido de forma significativa. E evidentemente que a situação no Líbano, porque são países vizinhos, e a destabilização do Líbano é um objetivo também do regime de Assad, para meter medo à comunidade internacional e para se tornar mais indispensável na resolução dos problemas da região. Portanto, nesse sentido, os assassinatos de dirigentes políticos no Líbano temo que vão continuar. Hoje há cerca de 1 milhão de refugiados sírios no Líbano. O Líbano está completamente dividido na questão síria,
com o Hezbollah, que aliás faz parte do governo do Líbano, da coligação no poder no Líbano, agindo militarmente no interior da Síria, no apoio ao regime do ditador Assad, e, portanto, tudo isso é extremamente grave. Acha que a comunidade internacional vai conseguir fazer com que a Síria cumpra esse prazo de 31 de dezembro para neutralizar o fabrico das suas armas químicas? O regime de Assad percebeu que devia cooperar com a comunidade internacional nesse domínio, porque estava sob a ameaça de uma intervenção militar americana, e os aliados russos de Assad devem ter dito a Assad que o melhor que ele tinha a fazer era mesmo aceitar a destruição das suas armas químicas, senão haveria um ataque americano para destruir essas armas. E, nesse sentido, o Assad tem colaborado com as Nações Unidas e com os inspetores internacionais da Agência Atómica Internacional para permitir o desmantelamento das armas químicas. Mas 31 de dezembro é já amanhã. Sim, irá acontecer num prazo razoável, porque não me parece que haja obstrução nesse sentido. Simplesmente a destruição das armas químicas é, regra geral, um processo longo e complicado. E lembro-me, quando essa decisão foi tomada, que a opinião da maior parte dos especialistas é que não havia tempo útil para o fazer, mesmo com o regime de Assad, com a disponibilidade toda que podia ter para permitir que isso acontecesse, tanto mais que é um país em guerra, o que torna muito mais difícil a ação dos inspetores internacionais. E em matéria de questões de segurança e de diplomacia também, como é que vê a presença da força francesa na República Centro-Africana? A França tem assumido, e eu acho que bem, um papel que a União Europeia vinha a assumir há cerca de 10 anos, com o desenvolvimento de missões da União Europeia em zonas de conflito grave, como um dos grandes apoios das Nações Unidas em termos militares, de operações de manutenção da paz e mesmo de imposição da paz. Ora, a União Europeia diminuiu muito do seu contributo a essas missões. A Grã-Bretanha está demasiado envolvida no Afeganistão para ter disponibilidade militar para intervenções deste tipo, e penso que a França está a assumir um papel que devia ser o da União Europeia e que espero que venha a ser um dia de novo da União Europeia. Álvaro Vasconcelos, especialista português de Relações Internacionais e Segurança, era o nosso convidado.